Olá, amados de meu Deus, que alegria é a gente estar de novo em contato com vocês através desse nosso programa. A gente convida você para o nosso cafezinho. Nosso objetivo aqui é anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, o Evangelho do Deus que se fez carne, que se fez gente e que habitou entre nós, Emanuel, e que por meio da sua graça ele vem habitar em nós. Os links estão aí na tela da sua TV, youtube.com/piblondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Você pode ser, sim, você pode ser um aliado nosso e nós contamos com a sua participação efetiva, com a sua colaboração para que esse programa se mantenha e nós possamos continuar, se for da vontade do Senhor, cumprindo com as nossas obrigações financeiras. E nós contamos com as suas orações, com as suas intercessões. E também contamos que você divulgue esse programa para outras pessoas mais, para que o alcance dele seja multiplicado por outras pessoas que queiram, que possam conhecer esse Evangelho da graça de Deus. Nós vamos ter uma paradinha aqui por um instante e já a gente volta. Olá, graça e paz. O tema da nossa devocional de hoje é somente Jesus Cristo. Já vimos que a salvação do pecador é fruto da graça de Deus e que pode ser recebida pela fé somente. Mas qual é o meio pelo qual recebemos a salvação? Então encontramos nas Escrituras que a salvação somente pode ser dada por meio de Cristo, isto é, Cristo é o único Salvador. O teólogo B.B. Warfield escreveu: o poder salvador da fé reside, portanto, não em si mesma, mas repousa no Salvador Todo-Poderoso. A centralidade de Cristo é o fundamento da fé cristã. Martinho Lutero disse que Jesus Cristo é o centro e a circunferência da Bíblia. Isso significa que quem Ele é e o que Ele fez em sua morte e ressurreição é o conteúdo fundamental da Escritura. Sem Jesus Cristo, nada existiria. Nós lemos que Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, como diz Colossenses 1, 15 e 16. Sem Cristo nada temos e nada podemos fazer. A união com Cristo é o único caminho da salvação. Não há verdadeiro cristianismo sem Cristo e sua cruz e com o pecador identificado com ele em sua morte e ressurreição. O autor de Hebreus enfatiza isso de uma forma tão maravilhosa, dizendo do comecinho ao final da carta que Jesus Cristo é superior, é mais excelente, é mais que suficiente. Ele é o único apto como mediador entre Deus e o homem. Ele é o profeta, o sacerdote e o rei da igreja de Deus. Cristo, ele é o profeta que precisamos para nos instruir nas coisas de Deus. Ele é o sacerdote porque ele é o único meio, ele é o único intercessor entre nós e Deus. E ele é o rei porque ele governa sobre todas as coisas. Por isso, a nossa vida precisa estar o tempo todo, em qualquer situação, submissos ao seu governo. Somente Cristo, em tudo e em todos. Ótica Higienópolis.
Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis, Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Nós temos tratado aqui de a salvação da alma. Eu tenho batido nesse assunto e recebido alguns retornos bem significativos de pessoas que estão sendo mexidas com esta palavra. Primeiro, Deus nos salvou no nosso espírito da condenação do pecado. Na salvação da alma, é um segundo tempo, Ele está nos salvando do poder do pecado. E depois Ele nos salvará da presença do pecado, quando Ele nos der um corpo glorificado e nos levar para a sua casa. Nós lemos na palavra de Deus, no Salmo, um texto que diz: o Senhor protege os simples e ingênuos. Achava-me em profunda depressão, mas o Senhor salvou a minha alma. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Este cântico do Salmo 116, os versos 6 e 7, é uma profecia alegre diante da obra realizada pelo Messias. Depois da ressurreição de Cristo, há um novo horizonte para o povo de Deus, para o seu povo. A alma que antes estava deprimida pode voltar ao seu lugar de descanso. A alma cansada, sobrecarregada, ela agora tem um espaço para navegar. A graça está plenamente disponível ao depressivo, ao angustiado. Após a queda de Adão, a alma tomou o rumo das montanhas. Nós somos uma raça de alpinistas em busca dos cumes, como se fossem tronos. Nós temos uma caminhada para a elevação, para a glorificação. Isso consome demais. A toxina que corre nas veias do ser humano caído é o vírus de altar. É aquilo que a serpente lançou lá: como Deus sereis. Essa teomania, esse desejo de onipotência, de entronização, isso faz parte da nossa natureza caída. Nós somos um povo que corre este perigo. Nós estamos infectados por um desejo sutil de grandeza. E se não alcançamos, nós nos deprimimos, caímos na fossa, entramos em profunda angústia, sofremos por falta de visibilidade. Nós vivemos entre o topo almejado e a vala existencial, sofrendo sempre com o vazio de significado. É muito comum a gente encontrar pela vida estes momentos que às vezes nós queremos estar lá em cima e estamos aqui embaixo,
numa fossa tremenda. Somos uma espécie descontente em busca do arco-íris eterno. Por isso, mais suscetíveis aos desencantos. Quando nós não alcançamos aquilo que almejamos, sofremos demais, sofremos muito com isto. Então, a nossa história acaba sendo um conto de príncipes que viraram sapos e vivem coachando, na maioria das vezes, nos brejos da depressão. Os gemidos, as lamúrias, as lamentações. Nascemos aqui no planeta azul com almas ambiciosas, mas muito propensas a reveses da vida e, frequentemente, ressentidas e magoáveis. Esta é a grande história que se abate nas narrativas da grande maioria das pessoas. Ainda que aspiremos aos pódios mais insuspeitos, nós padecemos nos bastidores de baixa estima estressante. Como é triste ver essa lamúria, essa reclamação da alma. A alma caída no Éden sofre de um medo crônico de rejeição e chama a atenção das plateias o tempo todo, usando roupas, joias, cabelos, formas de andar, tipos diferentes, gritando, como buscando atenção especial dos transeuntes da vida. Esse grito sufocado em busca de aplausos é a expressão mais gritante de um ser perdido em si mesmo. Um ser que vive num mundo enclausurado dentro das paredes da carne, vivendo a angústia existencial, que não acha contentamento em nada no mundo caído. Há simplesmente momentos que passam, restringindo a fria e dura lápide do granito aqui jaz, que vai dizer o fim da nossa história. É terrível, é terrível. Se tudo acaba aqui, a vida não tem sentido. Foi por isso que o salmista disse de modo muito enfático: volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Depois que a sepultura de Jesus foi escancarada, nós agora temos outra história, podemos ter outra história. O defunto saiu andando no ar fresco da madrugada e não há mais história limitada ao simples aqui jaz, e nós podemos ver a alternativa para as nossas vidas. É muito precioso o Evangelho, porque ele traz uma opção nova. Aquela noite escura da alma que São João da Cruz descreveu tão bem, ela agora pode experimentar a madrugada radiante da ressurreição, que traz esperança. Eu vou dar uma paradinha aqui e logo a gente está voltando.
Eu já contei para vocês aqui em outros programas que uma das maiores alegrias que eu já tive foi quando eu fui visitar o túmulo de Jesus no Jardim de Gordon, e que eu olhei ali, havia uma placa que dizia: ele não está aqui, mas ressuscitou. Ah, que coisa mais preciosa! Aqui eu via que há esperança para o falido. A alma deprimida pode dançar na festa. O medo, o primeiro sintoma de uma alma desterrada, perdeu a sua fúria. Agora nós podemos ser aceitos. A obra de Cristo no Calvário, que foi crucificar o nosso velho homem, o servo do pecado, ela agora estampa pela ressurreição um histórico de esperança. Eu posso andar com confiança que mesmo as sombras do meu passado, elas perderam a força e são apagadas por um amor furioso, um amor louco, por gente que não tem nenhuma correspondência para este amor. A nossa timidez, que antes nos fazia tremer nos lugares escuros, pode sair para a luz radiante da manhã. Os nossos medos. Eu não preciso viver mais com capas, com esconderijos. Eu não preciso mais esconder a minha história, porque Jesus Cristo realizou uma obra perfeita para me libertar e libertar a minha alma de todos os traumas, de todas as fobias, de todas as angústias. É isto que é a mensagem maravilhosa da graça de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo. Sim, a cura real para a alma fóbica, para a timidez, para a alma medrosa. Jesus Cristo a aceitou na cruz e pagou todos os seus débitos. Não precisa mais se esconder. Ninguém precisa mais viver de uma ideia esquisita do passado. Não precisamos mais mendigar qualquer aceitação dos nossos pares, pois fomos aceitos por aquele que é ímpar. Não precisamos mais viver a cata de elogios para tentar temperar a nossa alma que precisa de estimulação. Não, eu fui aceito. Eu sou um peregrino que foi encontrado, que fui achado nesse ermo, nesse deserto da existência, por um Deus que ama, como eu disse anteriormente, furiosamente. Amor de cruz é um amor furioso. Temos verdadeiramente cura para a nossa alma medrosa. Eu agora não preciso ficar escondendo os meus segredos. Eu posso me destampar diante do Senhor. Se antes nós nos escondíamos do julgamento alheio, com medo que eles não nos aceitassem, porque temíamos não ser aceitos, temíamos que eles nos desprezassem, agora nós podemos sair dançando. Eu gosto muito daquela ideia do Salmo 30 que ele diz que
A noite, a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria rompe pela manhã. Podemos agora sair da nossa toca e entrar na sala do trono. Podemos sair dos nossos históricos duvidosos, dos nossos históricos cheios de cavernas, onde nós perambulamos, nos escondendo dos outros, para recebermos os cuidados especiais daquele que nos ama incondicionalmente. Eu já contei algumas vezes que quando eu vivi muito tempo assim escondido, porque eu fui abusado sexualmente na minha infância e eu temia que os outros soubessem, mas quando pela graça do Senhor eu percebi a aceitação incondicional de Deus e como Ele me libertou daquele lusco-fusco, daquela sombra, daquele momento tenebroso que vivia na minha alma. Eu fui aceito por Deus, e eu sou amado por Deus incondicionalmente, pois Ele nos ama com amor eterno. Nós fomos comprados por um preço e fomos salvos da condenação do pecado em nosso espírito, mas também estamos sendo salvos do poder do pecado em nossa alma. Pela nossa morte juntamente com Cristo, nós fomos salvos de toda a condenação. Eu gosto muito desse texto de Romanos capítulo 8, verso 1. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é aqueles que estão na igreja simplesmente. Tem muita gente que está na igreja, mas não está em Cristo. Mas aqueles que estão em Cristo também estão na igreja. Agora, se estamos em Cristo Jesus, nós não temos mais condenação. Nós estamos salvos no nosso espírito. Porém, há uma salvação contínua que estamos passando, que é a salvação da nossa alma, do poder do pecado, por meio da vida de Cristo em nós. Eu fui salvo da condenação do pecado pelo sacrifício de Jesus Cristo. Mas eu estou sendo salvo do poder do pecado por meio da vida de Cristo, que opera em nosso coração. Isto é fundamental que você compreenda, que você receba. Você tem que olhar para a cruz e ver-se crucificado com Cristo. Aquele momento em que Jesus estava morrendo, ali ele não estava morrendo sozinho. Não é os dois ladrões que estavam com ele, ele estava morrendo comigo e com você. Ele estava morrendo com o homem, ele estava crucificando o nosso velho homem. Mas na ressurreição, ele vem viver em nós. E é aí onde opera a salvação do nosso histórico, da nossa alma. Como você está experimentando essa realidade? Como você está vivendo a sua vida cristã? Na base do esforço, na base do suor de Caim, daquele esforço que você tem que fazer para ser aceito, ou na base daquilo que Cristo fez, que o Senhor realizou, pela sua revelação, por aquela obra que Ele traz descanso à nossa alma. Uma boa opinião acerca de si mesmo é a ruína de toda virtude. Nós precisamos crescer em esvaziamento. Quanto menos de nós, mais de Cristo. Quanto menos ganhamos a revelação de que nós morremos com Cristo, que é morrendo, como dizia Francisco de Assis, que é morrendo que se é salvo para a vida eterna, que se ganha a vida eterna,
É isto que nós precisamos. Nós precisamos de uma realidade espiritual que transcende a tridimensionalidade, a este campo tridimensional onde nós existimos. Graças ao Senhor, eu posso dizer para você que existe essa possibilidade de dar a você e a mim uma redenção poderosa que nos liberta, que nos salva. Eu fui salvo da condenação do pecado por meio da morte de Jesus Cristo. E eu estou sendo salvo do poder do pecado por meio da vida de Jesus Cristo. A minha alma está sendo salva. Está sendo salva do medo, da timidez, da covardia, da intemperança, para viver para a glória de Deus. Nós esperamos que você olhe para Jesus por meio da sua palavra, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. A sua alma vai sendo salva cada dia. Seu espírito foi salvo, a sua alma será salva. E um dia o seu corpo também será um corpo glorificado, será salvo da presença do pecado. Que Deus abençoe a sua vida e que você goze de uma experiência real com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Receba aqui o nosso abraço. Até o próximo.